Então, hoje nós vamos mais uma vez fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que a gente está utilizando essa edição, né, que é uma edição de leitura facilitada. E hoje a leitura que a gente vai fazer vai ser do capítulo 15, capítulo muito importante, né, que nos traz uma reflexão sobre o caminho, né, que nós temos que ter durante a nossa jornada, não só aqui na Terra, mas toda a nossa jornada, né, espiritual. Capítulo 15, ele fala que fora da caridade não há salvação. E aí a gente tem, né, como um dos temas, o que é preciso para ser salvo, que é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: Em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso, a um desses pequeninos foi a mim mesmo que o fizeram. E ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: Em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: Devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: Respondeu muito bem. Faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões, que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás ao ver o homem caído também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado pela compaixão, aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos três, a seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Então aqui, gente, essa parábola do bom samaritano, ela está em total concordância com o que é
a lei da caridade, em que se fala, fora da caridade, não há salvação, né? Que salvação é essa, né, que a gente fala aqui, né? Qual salvação é essa? Por vezes a gente pode pensar, né, depois que eu passar para o outro lado, né, espiritual, eu quero ser salvo, né? Mas essa salvação, a gente precisa se lembrar que ela ocorre ainda em vida. Essa salvação, ela nada mais é do que você conseguir sair de um estágio de sofrimento em que você vive a sua vida, né? Seja esse sofrimento ele consciente ou inconsciente, e você conseguir atingir um estado de paz, de amor, né? Um estado de felicidade. E porque assim, o que que acontece, né? Às vezes, a gente durante a nossa caminhada no mundo, a gente vai vivendo a vida e a gente não vê as pessoas mais necessitadas, né? A gente não vê aquele que tem fome, aquele que tem sede, a gente não vê aquele que precisa de uma ajuda com roupa, com alimentos, aquele que está doente precisa de repente de um auxílio, de uma visita, né? Ele cita aqui também até as pessoas que estão na prisão, pessoas que cometeram erros mesmo, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a gente não deve julgar essas pessoas, porque às vezes também, né, dentro do meio espírita, às vezes a gente tem a sensação que assim, a pessoa está passando por isso porque ela fez alguma coisa no passado. O que a pessoa fez não nos cabe julgar, porque Jesus disse, não julgueis. Então, não nos cabe julgar. O que nos cabe? Ajudar. O que a pessoa fez é algo que ela mesma responde por ela. A gente cabe ajudar. Se aquela pessoa cruzou nosso caminho, é para a gente ajudar. Então, a caridade nada mais é do que ajudar. Ajudar. Então, eu tenho que ajudar aquele que precisa da minha ajuda em todos os sentidos. Aqui ele está falando de casos assim até mais sérios, né? Da pessoa que passa fome, passa sede, que mora na rua, que está doente, que, enfim, que está preso, casos mais graves. Mas a gente tem que lembrar que dentro da nossa convivência diária, no nosso ambiente familiar, né? Nas nossas relações de trabalho, em todas as nossas relações, nós temos que manter essa mesma consciência de caridade, ajudando. Como que eu ajudo? Como que eu ajudo no meu ambiente familiar? Tendo paciência, ouvindo, dando atenção para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa, auxiliando, pensando num bem comum. Assim eu ajudo. Isso é caridade, né? Não eu viver voltado para os meus próprios interesses, porque o oposto da caridade é o egoísmo. É o oposto. Então, quando eu olho somente para os meus interesses, eu esqueço do mundo à minha volta. Eu simplesmente vou vivendo e assim, só me preocupando com aqui agora, com as minhas coisas aqui, com os meus projetos, né, com aquilo que me importa, com as minhas dores, mas eu não olho para o outro que está do meu lado, precisando de ajuda. Então, a caridade, né, é a gente se manter nesse estado de consciência e de presença, a fim de que a gente esteja disponível para ajudar quem passe pelo nosso caminho. Quem passar pelo nosso caminho e necessitar dessa ajuda, seja numa palavra, numa orientação, né, num auxílio, numa ajuda financeira, de qualquer forma que seja, que nós possamos ajudar. Só que para que a gente faça isso, a gente precisa abandonar esse egoísmo. Precisa abandonar esse egoísmo. Por isso que se fala tanto que o egoísmo é a pior chaga da humanidade. Porque enquanto você é egoísta, você está focado somente em você. Você não vê o resto. Você está fora da lei da caridade. Você não está vendo o que está ao seu redor. Você não está ajudando. Então, assim, aqui, né, é um caso gravíssimo, né, de você ver uma pessoa, né, o bom samaritano, você vê uma pessoa agonizando na sua frente e você não fazer nada. E a gente tem que se perguntar, né, quantas vezes a gente passa por pessoas na rua necessitadas de ajuda e a gente atravessa a calçada, fecha o vidro, não ajuda.
a gente tem que ajudar. Ah, mas aquela pessoa tá ali por causa disso. Ou essa pessoa aí vai pegar o dinheiro que eu vou dar e vai beber, vai usar droga. Quem sou eu para julgar? Então, assim, a gente precisa ajudar. Ajudar. Nessa parábola do bom samaritano, além, né, dessa questão da caridade, a gente vai um pouco além pensando que existe também, né, nessa falta de caridade, uma questão de preconceito. Porque quando essas pessoas passaram por aquela que estava lá caída e viram que era alguém diferente deles, eles não ajudaram. Se fosse um semelhante, se fosse um amigo, um parente, teriam ajudado? Então, assim, existe um preconceito também. Eu vou fazer por aquele que eu acho que é igual a mim. Mas o outro que é diferente, o outro que pensa diferente, o outro tem uma nacionalidade diferente, não vou ajudar. Isso também é uma coisa em que a humanidade precisa se modificar. Porque quando a gente pensa que existem tantas guerras no planeta, desde que o mundo é mundo, e a cada vez a guerra piora, porque cada vez o homem tem uma capacidade maior de destruição. Então, quando a gente pensa na quantidade de guerra, o que é isso se não é falta de caridade e egoísmo? Essas pessoas estão levando em consideração a palavra de Jesus? Porque falam em nome de Jesus. Elas falam em nome de Jesus. Elas falam em nome de Deus. Mas aí fazem a guerra, vão lá e matam pessoas, matam civis, matam pessoas. Todos são assim, né? A gente vai falar assim, matam pessoas inocentes. Toda pessoa é inocente, ninguém deve morrer. Se uma pessoa cometeu algum crime, essa pessoa tem que ser julgada pela lei. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? E cada ato que a gente faz, a gente responde. Toda lei, né, toda a lei de causa e efeito está baseada nisso. Toda ação tem uma reação. Então, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Então, assim, às vezes a gente olha, né, para o planeta e a gente consegue ver o quanto ainda falta essa caridade. A nossa reflexão tem que ser não só, né, a gente olha para esse planeta e vê como é que o mundo tá, a gente compreende, a gente entende, mas a gente tem que olhar para dentro da gente, porque a mudança, ela é individual primeiro. Ela é individual primeiro. Como disse Platão, né? Ninguém, que a pessoa ela quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si mesmo. Então, você quer mudar o mundo? Primeiro passo, mude a si mesmo. Então, como é que a gente muda? A receita está aqui. Jesus deixou toda a lei. Caridade, amor ao próximo, fraternidade, ajuda. É isso que a gente tem que fazer. E o nosso papel é esse, porque assim que a gente consegue ter essa consciência, modificar as nossas atitudes no nosso ambiente, todo o nosso entorno começa a sentir essas vibrações. Porque não nos esqueçamos que nós somos seres que vibram. Nós temos esse corpo físico e nós somos energia. Nós emitimos uma energia. Existe um campo eletromagnético. Isso é física. Então, aquilo que nós estamos pensando, sentindo, é o que vai compor a nossa vibração. E se a gente está vibrando amor, paz, caridade, a gente está ajudando. Só que não adianta só pensar. Caridade é prática, é ação prática, é fazer. É como eu falei no começo, é olhar para o outro e ajudar. Só que para isso
tem que sair da confusão mental, do estado mental de ficar se preocupando com tantas coisas fora, com tantas coisas assim que não estão sob seu controle, com o futuro, com o passado, com o que já foi, com o que vai ser, com tantas coisas, e não olhar para aqueles que estão ao seu redor. Então sai, né, dessa confusão mental, estado de presença. Esteja presente para aquele que está do seu lado. Escuta, ouve quem está do seu lado. É isso que a gente tem que fazer. Ouvir, falar uma palavra boa, levar o evangelho, fazer uma oração. Então, isso está ao nosso alcance, né? Então, que a gente possa, né, levar essa parábola do bom samaritano, lembrando, caridade é ajudar. Ajudar quem passar pelo nosso caminho, mas principalmente as pessoas mais próximas. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e a gente volta em breve no próximo vídeo com novas reflexões. Um abraço.